Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu tô aqui com o André. Seja muito bem-vindo hoje ao nosso terceiro encontro sobre a série Lockdown. Você já assistiu os outros dois? Se não assistiu, corre lá no nosso canal que você vai ter acesso. E hoje, André, a gente tá na frente do módulo da Polícia Militar. Sim. Por quê? Porque eles são responsáveis por manter a ordem e, entre outras coisas, para que essa ordem seja mantida, eles fazem fiscalização. E é de fiscalização que a gente vai falar hoje. Assista esse pequeno vídeo aí, fica com a gente que a mensagem hoje é show de bola. Tamo junto, vamos lá. Hoje o Brasil chegou à triste marca de 300 mil vidas perdidas durante a pandemia. Nas últimas 24 horas, foram mais de 3.200 mortes por Covid-19 registradas em todo o Brasil. Estados reagiram à alta de casos de Covid-19 e anunciaram aumento nas medidas de restrição. A capital paranaense restringiu a circulação de pessoas e endureceu as restrições. O Brasil teve uma explosão de casos e mortes por coronavírus. Em boa parte do país, as UTIs estão próximas do limite. 3 hospitais já estão com 100% da capacidade total. André, no último encontro a gente falou sobre morte, sobre sentença eterna. Uma mensagem foi densa, foi muito pesada. Se você assistiu, você viu que foi um clima ruim, porque a gente estava num cemitério, né, André? Sim. E aí, o seguinte, você mencionou que essa morte, ela está sobre todo ser humano, sobre toda a humanidade. É isso mesmo, André? Todo mundo? É isso, Vinícius. Quer ver uma coisa importante? A morte, querendo ou não, ela vai atingir a todos. Uhum. Mas isso aponta para uma tristeza maior, porque qual é a causadora da morte? De acordo com as escrituras, a Bíblia fala assim, ó, o salário do pecado é a morte. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que todo ser humano está morrendo justamente porque pecou, justamente porque nasceu em pecado. As escrituras dizem isso, em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado nós nascemos, nós herdamos esse DNA trágico que faz com que todos nós estejamos envelhecendo e estejamos assim com as nossas crises psicológicas, estejamos com os nossos conflitos sociais enormes, estejamos com um problema sério com Deus, com muita dificuldade de acreditar nele, de buscá-lo. Na verdade a gente foge de Deus e tudo isso aí são só a evidência de que esse DNA dessa realidade trágica chamada morte está sobre todo ser humano. E o tremendo e terrível cenário é porque ela tem uma perspectiva de eternidade. Então a gente nasce morrendo, por mais estranho que possa ser essa frase, e morrerá infinitamente. Isso significa assim, dor, dificuldade, sem fim, para todo ser humano, justamente porque todo ser humano pecou contra Deus. E isso está sobre todos. Não, a Bíblia diz assim, ó, não há um justo sequer. Não há ninguém que faça tão somente o bem, sem nunca cometer crimes contra Deus. Então, esse é o nosso cenário caótico, trágico e difícil até de aceitar. Eu entendo quem assista isso e fala assim, não concordo com isso. Porque a gente não quer enfrentar essa realidade. Mas essa é a verdade. Mas é só banho de água fria, né? Porque a gente está falando de condenação, de penalidades, de sofrimento. A gente falou sobre o inferno. E aí é só notícia ruim, André. Agora eu te pergunto, no final do último vídeo, você citou que existe uma forma de driblar a consequência da morte. Uhum. Se livrar, propriamente dito, do inferno. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa para não morrer eternamente, André? Eu vou começar dando essa resposta, Vinícius, para as coisas que nós tentamos fazer e mostrar para as pessoas que como a gente é ineficaz nessa tentativa. Por exemplo, os cientistas estão indo atrás e graças a Deus eles foram atrás da vacinação, da cura contra essa doença causada pelo coronavírus. E aí, o que eles fazem? E a gente tem celebrado a vacinação. Uhum. Mas o que todo mundo não quer encarar, e é difícil, é que na verdade o que a vacina faz é adiar a nossa morte.
Isso em termos A biológicos. gente vai morrer cedo ou tarde. Então assim, eu tô assim, e aí, André, você não quer isso? Claro que eu quero. Eu quero tomar a vacina quando chegar a minha hora para que eu não seja empurrado para a sepultura precocemente, na minha perspectiva. Eu quero mais, eu quero viver mais. Mas não sou só eu que quero viver mais. Os cientistas, Vinícius, se eles pudessem, eles já tinham feito a pílula da juventude eterna. Tem até filminhos que brincam com isso aí, como a fonte da juventude, onde a gente pudesse tomar lá aquela aguinha que nunca mais deixasse a gente ficar velho. E não só isso, a gente toma remédio para ver se a gente não fica tão maluco da cabeça com os nossos dramas psicológicos. A gente faz atividade física e a gente até está num lugar aqui que tem gente fazendo atividade física para tentar prolongar a saúde, mas para um mês para ver, de tomar o remédio, de fazer atividade física, já vai perceber como que tem algo empurrando a gente para a finitude. Então assim, ninguém escapa da morte biológica. Isso é básico. A gente está morrendo Tá todos os morrendo, dias. não tem jeito. Então a gente não consegue solução para isso. Tá, vamos considerar que o que a gente está falando aqui é verdade. Imaginando que tem alguém olhando assim, cheio de dúvidas. Puxa, mas isso que eles estão falando é verdade? Talvez essa pessoa comece a considerar assim, rapaz, será que talvez não tem mesmo uma vida após a morte? E vira e mexe umas pessoas, mesmo as que não querem saber de religião, não querem saber de igreja, elas ficam pensando, tá, mas e se tiver vida após a morte? Daí quando ele para pensar nisso, no momento de assim, seriedade com a realidade, ele fica pensando assim, será que eu vou me dar bem lá? Porque se lá tiver um lugar de muito sofrimento, condenação, e tiver como os crentes aí, os cristãos falam, um lugar de alegria, de paz, de felicidade, eu acho que eu não quero ir para o lugar ruim não, porque de ruim já basta aqui, eu quero ir para o lugar bom. Quando ele começa a pensar isso e ele tem a necessidade de dar resposta, mas se existe dois lugares, a pergunta é quem vai para um lugar ruim e quem vai para um lugar bom? E daí essa pessoa começa a investigar e alguns levam essa investigação mais a sério e começam a perceber as seguintes respostas. Não, eu tenho que fazer coisas boas, porque de fato, se existe um lugar pra gente ruim, um lado pra gente Preciso bom, ser aceito. eu preciso ser aceito, eu preciso fazer a coisa certa. E nessa tentativa, Vinícius, as coisas vai se criando religião, vai se criando modos de viver a vida, de um comportamento adequado, então faça o bem. Então, aquele que semeia coisa boa, colhe coisa boa. A gente decreta o que Deus aceita, o que Deus não aceita. Vamos tentando fazer um jeito de seguinte, quando chegar naquele dia, eu quero estar bem com o dono do pedaço aí, eu quero estar bem com ele. Agora, qual é a triste notícia, Vinícius? A triste notícia é que a pessoa mais bem intencionada, ela percebe que ela não consegue vencer o egoísmo que em muitos momentos toma o coração dela, os ciúmes, a inveja, o orgulho, a ira que toma o coração e dá dela vontade às vezes de matar alguns, ainda que ela não o faça, a revolta, a insatisfação e o pior, ela percebe que o coração dela não se volta para Deus com amor, com respeito, com deleite profundo. Esse é o ser humano que quer ir para o céu, mas percebe em si a incapacidade. Então, assim, isso que eu estou dando uma série de argumentos que eu não fui nem para as escrituras, é para falar que as escrituras vão dizer assim, não tem nada que a gente faça para conseguir ser aprovado por Deus, porque nas nossas melhores tentativas a gente falha, a gente não consegue ser perfeito. Para merecer o céu, para merecer a eternidade, para merecer essa palavra, a gente teria que fazer tudo certo. E Vinícius, eu não faço tudo certo, eu não preciso passar nem um dia inteiro do seu lado, caminhando contigo para descobrir se você também não faz tudo certo. E você também que me ouve aqui e me assiste, sabe, lá no fundo, que como isso é difícil para você fazer tudo certo, você falha. E por nós falharmos, as escrituras dizem assim, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário, a recompensa do pecado é a morte, e nós todos pecamos, não tem nada que façamos para nos salvar. Então, a sua pergunta, o que a gente pode fazer para resolver isso? Nada, não tem o que a gente faça. E qual é a parte da notícia boa aqui que eu não entendi e não encontrei até agora, André? Eu achei que hoje a gente veio com uma mensagem de notícia boa. Então, tem inferno, tem condenação,
e a gente não pode fazer nada para ir para o céu. André, hoje a gente está falando aqui sobre lockdown, é nosso terceiro encontro, como a gente já falou no início do vídeo, mas o nosso subtema hoje é fiscalização. Fiscalização. Sim. Pelo que eu vi você falando agora, todo mundo pisa na bola. Todo mundo pisa. Né? Quando o homem pisou na bola, desacatou, como foi citado na mensagem anterior, Deus foi ter com ele um momento de fiscalização, digamos Exatamente. assim, para saber se ele tinha desobedecido ou não tinha desobedecido. E ele tinha desobedecido. Conta pra gente como é que foi esse encontro, eu tô curioso. Vamos lá. Eu vou ler um texto e ele vai ser projetado aí pra gente acompanhar e aí a gente vai conversar sobre isso. Beleza. Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus diz, não comam de fruto nenhum da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Palavra de Deus. Olha só, Vinícius, que a gente acabou de ler. A gente leu que as escrituras começam dizendo que a serpente, a mais astuta, e é interessante quando as escrituras falam da serpente aqui, é um jeito dela nomear o príncipe das trevas, Satanás. Lá em Apocalipse vai falar que ele é o dragão, e lá cita a antiga serpente, então ali era Satanás, não era uma cobra passeando pelo jardim, é Satanás. Aí a pergunta fica, poxa, ele estava em forma de cobra, ele possuía uma cobra, aí a gente não sabe. O fato é que quem estava agindo sobre aquela realidade é o inimigo de todos os seres humanos, o inimigo de Deus. Ponto. Ele vai e faz uma provocação para a mulher, né? E iludibria e conta uma baita de uma mentira, dizendo que o ser humano seria igual a Deus. A mulher e o homem topam a proposta, viram as costas para o ser que o fez, que o colocou num lugar de honra, para desfrutar da presença dele, para viver com toda a realidade do que ele tinha desfrutado, e eles rompem com Deus Criador. E aí, o que acontece? O texto fala para a gente que Deus continuamente visitava o homem na viração do dia, para estar com ele, para conversar com ele, para se relacionar com ele. E naquele momento que isso vai acontecer, como era frequente,
O ser humano se esconde e tem medo da voz de Deus. Isso é emblemático, porque é isso que acontece. Nós hoje continuamos assim, nos escondendo, tendo medo da voz de Deus. E por que esse medo? Exatamente a mesma resposta de Adão. Por quê? Porque nos rebelamos, porque fazemos coisas erradas. Por isso que essa conversa é tão terrível. Por isso que a morte traz um assombro, porque a morte, em outras palavras, a definição de que nós nos encontraremos para prestar contas a Ele. E isso nos dá temor, porque temos medo. Porque do mesmo jeito que Adão tinha medo, a gente continua com medo. E essa situação é mostrar o seguinte, olha que curioso. O Adão faz o que faz e Deus vai lá para conversar com ele. O que você fez? Vinícius, esse foi o momento de fiscalização e Deus ali conversa com ele e tem as confissões. Olha, o que o Senhor falou para mim fazer, não fazer, eu acabei fazendo e cometi um grave delito. Pisei na bola e as consequências vieram. Entendi. Então, antes dessa rebelião, o homem era, digamos assim, neutro. Depois disso, entrou medo, maldade, pecado. É nesse momento que exatamente, pode perceber, já mostra a transição ali já é automática. O ser humano já se esconde de Deus, o ser humano tem medo, tem vergonha. E todo mundo nasce hoje assim, o ser humano culpa, exatamente. Isso que o que às vezes as pessoas não entendem é que Adão e Eva, eles são os nossos pais. Eles são os nossos primeiros pais. Então, aquilo que veio, o que foi para eles é para a gente. Eles são um representante de todos os seres humanos. Eles eram ali os nossos cabeças, vamos dizer assim. E o que eles fizeram respinga em todos nós. E é evidente que algumas pessoas querem falar assim, Vinícius. Mas foram eles que erraram, o que eu tenho a ver com isso? Essa é a pergunta dela. Detalhe o seguinte, se eles, nós não estamos emancipados dele. Mas assim, a pergunta que fica para essa pessoa, e você consegue não errar? E outra, quando você erra, você percebe que é por deliberação, não é acidente. Nossos erros não são aquela coisa assim, não, eu de repente tropecei no meu orgulho assim, irmão, não, é consentido. O meu egoísmo, naquele momento que, o roubo, quando o camarada decide roubar o outro, ele não faz, nossa, nem percebi, te roubei. Não, ele delibera, ele decide, ele sabe que ele está errado e ele comete crimes assim mesmo. Esses somos nós. Então, se Adão e Eva pecaram e nós herdamos isso daí, todas as consequências, mas nós pecamos juntinhos com eles. Nós somos exatamente o que eles são. Eu tenho uma pergunta para a gente encerrar. Rolou uma fiscalização entre os dois ali. Sim. Deus foi fiscalizar o homem e a mulher. Essa fiscalização acabou lá? Ou eu um dia aqui, o Vinícius, ou quem está assistindo, a gente vai passar por uma fiscalização de Deus? Essa fiscalização continua, vai chegar em todo ser humano, em todas as eras, ou não? Vai. E se passar, eu tenho medo de ser reprovado. Como que a gente faz para ser aprovado, André? Você não respondeu ainda. Não respondi, mas vou responder agora. A fiscalização vai acontecer, Vinícius. As Escrituras, a Palavra de Deus diz assim, lá num texto, no capítulo 17 de Atos, ela fala uma coisa muito especial. Atos 17:31. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele está pregando para os gregos e ele diz, bem num lugar de filósofos, assim, na região de Atenas, ele diz assim, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus, é isso? Jesus. Olha, esse texto está dizendo 3 coisas importantes para a gente. Primeiro, Deus estabeleceu um dia que vai julgar o mundo. Um dia a fiscalização vai bater e vai verificar se a gente está ok ou não está ok. Para todo ser humano, esse julgamento vai ocorrer. Detalhe, uma pessoa vai julgar esse mundo. Quem é essa pessoa? O texto fala assim, uma pessoa, um homem vai julgar esse mundo. Aí, o texto termina assim, e deu certeza. Então a gente tem certeza. Por que a gente tem certeza? Porque no 3º dia, depois de ser morto e crucificado, Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou para se tornar Senhor e juiz de todos. Um dia Jesus Cristo julgará o mundo, fiscalizará a minha e a sua vida para saber se a gente está bem. Olha um outro texto muito interessante, Vinícius, nas Escrituras, na Palavra de Deus também, que fala sobre esse dia.
2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, primeira pergunta sua: iremos todos ser fiscalizados? Sim. Um dia a gente vai ter que comparecer perante Deus. Qualquer pessoa, e assim, aqui vem um tipo de consolo para todos aqueles que se sentem angustiados com as injustiças do mundo, com a impunidade do nosso país, com os absurdos que acontecem no mundo, com as maldades, assim, ó, pode ficar tranquilo, um dia todos serão julgados, e ainda que pareça às vezes tardio esse julgamento, ele chegará. Agora o detalhe é o seguinte, tá? Se por um lado é consolador, pensando no erro dos outros, por outro lado dá um medo, né? Porque e aí? Como que fica a minha situação? E eu falei desde o início que todos seremos julgados, todos nós pecamos, todos seremos condenados, depender só dos nossos feitos, e não tem nada que nós possamos fazer. Então a pergunta é, quem pode fazer alguma coisa por nós? E era nesse ponto que eu queria chegar, porque só uma pessoa pode fazer. Só aquele que tem poder de julgar também tem poder de absolver. Porque ninguém pode fazer isso senão Ele. E olha que interessante, Vinícius, eu quero ler um outro trecho das Escrituras, e a minha oração é que isso gere profunda confiança e paz, e até transformação em quem está nos ouvindo. Romanos capítulo 5, texto da palavra de Deus também, versos 6 até o 10. Porque Cristo, Jesus Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha que interessante, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que esse texto está dizendo? Vou dizer algumas coisas para você. O que Paulo está dizendo? Ele está escrevendo essa carta para uma comunidade de cristãos, pessoas que entenderam a boa notícia. Que boa notícia é essa? Paulo ia para uns lugares e ia lá falando o seguinte, olha, nós pecamos, tudo isso aqui que a gente contou, nós estamos condenados, nós não temos o que salvar, mas eu tenho uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus enviou o seu Filho, que veio em forma humana, que assumiu a nossa vida, que viveu uma vida perfeita e que foi sentenciado a uma cruz. Incrivelmente, o Império Romano, achando que estava sentenciando o justo e conseguindo manter os seus feitos, o que eles não sabiam é que Deus mesmo estava fazendo um plano andar em andamento. O que? Naquela cruz, deixando que o seu filho fosse punido, ele puniria o seu filho no lugar de todos os que creem. A justiça de Deus estava sendo feita ali naquele momento. Então, quando a gente fala assim, olha, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo deu a vida por você, o que a gente está dizendo? Está dizendo que essa morte que você merece, essa morte eterna que você merece, Jesus Cristo assumiu lá naquela cruz. Deus despejou a ira dele sobre Jesus, para que todos aqueles que creem em Jesus, para que todos aqueles que confiam em Jesus Cristo, para que todos aqueles que se rendem ao domínio e ao senhorio de Cristo, naquele grande dia de julgamento, possam se ver livres. Por quê? Porque qual é a grande diferença? Olha o que Paulo está falando aqui. Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Então, Ele morreu no nosso lugar. Outra palavra importante. Justificados pelo seu sangue, a justiça que tem no derramamento do sangue dele, nos livra da ira e da condenação. E aí o detalhe, se nós fomos reconciliados mediante a morte de Cristo, muito mais agora seremos salvos porque Ele ressuscitou, venceu a morte, e para todos os que confiam nele, Vinícius, a gente tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? É que naquele dia, no tribunal de Cristo, quando Deus chegar assim, André, o seu dia chegou, agora você precisa me explicar a sua vida. Uau! E aí, André? Aí eu tenho, Vinícius, um advogado, Jesus Cristo justo. O que Deus vai ver e por que eu não serei sentenciado? Porque eu tenho um substituto. Eu tenho alguém que assumiu a minha condenação, alguém que viveu e morreu no meu lugar.
para que eu pudesse ser absolvido. Esse é o detalhe. Então, de repente a pessoa está aqui e fala assim, tá, o que eu faço com isso tudo? Creia em Cristo Jesus, entenda que Ele morreu pela sua vida, e a Bíblia fala assim, ó, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem vida eterna. Então é essa boa notícia que a gente está falando assim, o lockdown, Deus não está em confinamento, por quê? Porque Ele está salvando, Ele está redimindo. Nós não temos medo da fiscalização? Não temos, porque agora já temos alguém para nos proteger. E quando a fiscalização bater, não vai ser olhado para a minha vida, vai ser olhado para a vida de Cristo que está em mim. Essa é a glória maravilhosa da salvação, e isso traz esperança. Amém! Então assim, Deus resolveu tudo. Resolveu tudo. A gente fez tudo errado e Ele resolveu. E é Ele isso resolveu. mesmo. Exatamente. Essa é uma boa notícia. Essa é a boa notícia. Isso se chama graça. E isso, Vinícius, isso deixa aqueles que não creem, deixam eles malucos, porque eles ficam assim, mas não é possível. E então é fácil assim, André? É fácil assim porque eu não tenho que fazer nada. Ele tem que fazer. Agora tem um detalhe, Vinícius. Todos aqueles que nem lhe creem, devem viver com Ele. Devem viver para Ele. Devem viver subordinados a Ele. Para quê? Para serem aceitos por Ele? Não. Ele te aceita pecador. Ele te aceita miserável. Ele te aceita criminoso. Só que tem um detalhe. Ele nos transforma. Por quê? Porque o que transforma a nossa vida no momento que a gente começa a se relacionar com Deus, Vinícius, é o amor. Por quê? Porque depois que a gente desfruta de tão gloriosa salvação, depois que eu olho assim, peraí, com tanto pecado, com tanta falha, eu fui perdoado, meu Deus, como eu vou viver daqui em diante? Aí a gente muda de perspectiva, não, agora eu vou viver para honrá-lo. E daí a gente volta para a história lá do Éden e fala assim, olha, os nossos primeiros pais viraram as costas. E eu virei junto as costas, mas agora que Ele me perdoou, agora que Ele me amou, agora que Ele me resgatou, eu não preciso mais fugir dEle, agora eu vou viver para Ele. E é por isso que eu posso dizer que o que essa experiência com Jesus faz é nos levar de volta às experiências do jardim. Agora podemos falar com Deus, conviver com Deus e adorá-lo, vivendo uma vida que é correspondente àquilo que Ele quer da gente. Isso é evidente que não é de forma perfeita agora, Vinícius, mas será. Porque naquele grande dia do tribunal, Ele vai dizer assim pra gente, ó, vocês que creem no meu nome, vem para esse lado aqui que vocês vão deleitar da vida para sempre agora, porque vocês confiaram em mim e me amaram. Então esse reino que você está falando já chegou, em parte. Sim. O Evangelho transforma o futuro, que é o problema com Deus, mas transforma a nossa vida agora. Agora. Casamento, negociações, tratamento com os filhos, já tem aí... Respeito às autoridades, convergência de postura cidadã, respeito às autoridades, respeito ao próximo, o cuidado com o necessitado, trabalho dedicado, tudo isso assim, por que a gente vive desse jeito? Vive desse jeito porque a gente ama o Senhor e Ele tem um jeito bom para a gente viver. Então a gente não vive agora para ser aprovado no final, porque essa aprovação no final não depende de como eu vivo, depende do que Ele fez. Se a gente não pode se salvar, André, a gente também não pode crer. Pela lógica. Sim. Quem está assistindo fala, pô, não estou acreditando muito nisso aí. Deus usa essa mensagem com poder e com milagre para transformar corações, é isso? Exatamente. Ela tem um desafio, Vinícius, de acreditar. Esse é o ponto. Ela precisa confiar. Ela precisa parar de confiar nos méritos dela. Ela precisa parar de confiar nela mesma e confiar que o que Deus está dizendo na palavra dele, porque não é a minha opinião ou a sua opinião, é a palavra de Deus que foi lida aqui. Ele precisa confiar. Eu vou confiar em Deus, porque a desconfiança em Deus fez o que Adão e Eva errassem do jeito que errou. E a desconfiança em Deus mantém muitas pessoas afastadas de Deus. A partir da palavra de Deus, essa pessoa tem que confiar nele. Vou fazer um desafio agora. Você vai pegar essa mensagem, você vai mandar para um monte de gente, tá? E o André vai fazer o seguinte, agora o desafio para você. Sim. Você vai falar com o dono do mundo, com o Pai Eterno, para que ele pegue essa nossa conversa hoje e exploda no coração de quem está ouvindo. Amém. E muda a eternidade para sempre. Pode ser? Pode ser. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque nós não conseguimos nos salvar. Nós não conseguimos arrumar a nossa vida. Nós não conseguimos barrar e brecar o poder da morte. Mas o Senhor barrou e brecou o poder da morte ao enviar seu Filho amado, que morreu no nosso lugar e ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele vence a morte e inaugura uma gloriosa obra em corações petrificados como o nosso, que um dia foi derretido por esse amor, por essa boa notícia. E a nossa oração, Senhor, continue derretendo corações. Faça essa obra gloriosa no coração daquele que participa desse vídeo,
que assiste essa filmagem, para que ele confie no Senhor e tenha a vida no Senhor. E não somente a vida agora, mas a vida para sempre, que é uma vida de quem te ama. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Semana que vem tem o nosso último encontro e eu espero você aqui mais uma vez. Um abraço.